Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos muito felizes, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Hoje é uma tardezinha gostosa e o Senhor nos deu saúde, vida, para estarmos aqui falando que Jesus é bom, que só Jesus Cristo salva. Estou muito feliz porque hoje nós vamos conhecer uma nova amiga. Ela é inscrita aqui do canal, ela sempre participa, ela faz comentários maravilhosos e sempre dá um like, sempre apoia o nosso ministério. E eu tinha muita vontade de conversar com ela. Com vocês, a nossa irmã Márcia, de São Paulo. Oi, Márcia, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, tudo bem, irmã? Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Que alegria ter você aqui, viu? A gente se fala lá pelos comentários dos vídeos e a gente está É, sempre em contato. Mas eu te confesso que eu fico tão curiosa para conhecer os rostinhos de vocês, então eu estou toda feliz que você está aqui hoje. Tá bom? igualmente, viu? Ô, Márcia, você já foi adventista por quantos anos? Você mora aonde? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu moro em Santo André, São Paulo, né? ABC Paulista, e eu fui adventista por 20 anos. Eu conheci com 12, mais ou menos, e foi até uns 32, 33. Entendi, Márcia. Com certeza você já deve ter trabalhado em alguns cargos na igreja, algumas ocupações, né? Que entrou novinha, né? A gente sempre é É, eu muito ativo. eu entrei novinha, sempre fui ativa também, gostava, era novidade, né? E fazia parte da comissão, dava aula na escolinha sabatina, fazia parte de reuniões, dava estudo bíblico para quem ia ser batizado, participava das campanhas, aquela de como parar de fumar, lembra? Como parar Ah, de fumar? lembro. Em 5 dias? Pastora Abel. Então, eu trabalhava muito, 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 mas aí os anos foram passando, foram acontecendo outras coisas, né? Entendi. Você foi professora das crianças também, igual eu? Cantava em coral? Foi, cantava. Gosta de música também, né, minha irmã? Ah, é bom, né? Muito Ah, bom. é. Irmã, tem lados muito bons, porque o louvor na igreja adventista é sempre muito lindo, né? É muito É, técnico, muito profissional, mas é, são lindos louvores. Diga-se de passagem, que eu já falei isso em outros vídeos, mas eles regravam muitas músicas dos quartetos americanos, que não são adventistas, mas cantam muito bem, e é uma época boa, né, minha irmã Márcia? A gente vive você não. bons momentos lá dentro, em É um música. louvor, é aquele louvor, é um louvor comportado. Você não pode se mexer, nem bater palma, nem falar glória. Não. Tudo ali bem assim Não, certinho. Não pode. imóvel, paradinha. No É, momento que é, termina o louvor, se você estiver é. explodindo de emoção, você pode Não falar pode. amém. É. É, são detalhes. Detalhes. Pois é, a gente que é assim, já passamos dos 35 aninhos, 40 aninhos, né? Eu não é segredo, que eu já falo para Hum, todo mundo. A eu gente tô com viveu 57. Tô com 57, cinquenta e olha. sete. Que benção, você é linda. Estou muito feliz de te conhecer. Então, Márcia, a gente Obrigada. viveu boas coisas, bons momentos. Você falou uma palavra aí que é comissão. Gente, para quem nunca foi adventista, não tem noção do que é isso, não. Ah, é Uma comissão pesado. é tipo Pesado. Coliseu, né? Não, é tipo Coliseu lá de Roma, eu acho. Porque, gente, uma comissão senta todo mundo numa roda assim, o pastor, o ancião e os líderes. E ali, os líderes, que eu fui bastante, muitos anos, né? Líder, Márcia também sabe como é. Os líderes apontam o dedo para o pecado de todo mundo. Ah, Márcia, É, que terrível. A comissão é terrível lembrar, sabia? é terrível. É triste, né? É. É Quem uma somos inquisição, nós né? para julgar? É uma É, inquisição. é. Quem somos nós, né, para julgar? Eu tenho uma amiga que eu era líder de música, ela cantava, uma jovem linda, 18 anos, ela é minha melhor amiga. E ela usava brilho labial rosinha, aquele Ai, moranguinho que assim que vem dó. dentro da Dá uma alma. dó. Dá Márcia, ela uma cantava dó. lindamente.
o pastor e o ancião ficaram em cima de mim. Lília, você é a líder de música, você tem que tomar providência. Resumo, disciplinei, coloquei ela no banco. Nunca mais ela voltou para a igreja. Nunca mais ela Que frequentou nenhuma outra bobagem. igreja. Hoje está Mas você sabe, casada, irmã, mora... você sabe que eu Dói, frequentei tá? igrejas bem pobres, bem simples, e frequentei igrejas muito ricas também depois, né? Na minha segunda, quando eu voltei. E para os ricos é diferente, viu? Pois é. Quem é líder, quem está ali em cima, né? Que mantém a igreja, cantores, gente que tem chefia, É. é diferente. Usa maquiagem, pinta cabelo, tem ali uma coisa ou outra que faz de conta que é uma joia, mas não é. E aí os irmãos que estão olhando começam a dar desavença, por que, que ela pode, eu não posso. Aí uma igreja mais pobre também quer. Olha, aí começa a desavença. É sim, Márcia. Existe o tratamento diferenciado. A gente é mais raiz, né? A gente veio de uma época que a gente viu tudo era proibido, tudo era pecado, né? Tudo, E, é. irmã, café, se visse a gente tomando um cafezinho dava o maior problema. Hoje vem aqui nos meus vídeos e fala: Não, você é mentirosa, você é uma mentirosa, você quer pecar, você tá afim de tomar café, que fica inventando, porque a igreja adventista não tem nada disso. Irmãos, quem segue a doutrina da falsa profetisa Ellen White, né, Márcia? Não tem paz. Você eu vive ficava com como? muita dó. Eu ficava com muita dó, porque tinha amigos meus que, na época, teve determinadas épocas que eu não estava trabalhando. Então, eu tinha o sábado para ir. Mas tinha gente, por exemplo, um amigo meu, tadinho, era um rapaz tão bonzinho. Ele era instrumentador cirúrgico. Passava necessidade, e um dia chamaram ele para ir no sábado fazer cirurgia. Ele foi e descobriram. Ele teve que ser Ah, disciplinado, ele foi lá na igreja na frente pedir perdão, se arrepender. Ele cantava no coral, ele ficou desanimado, não quis mais. Ele desapareceu, viu? Porque ele ficou com tanta vergonha. Olha, tem cabimento isso? A pessoa está trabalhando, gente. Trabalho é abençoado, trabalho é de Deus. Trabalho é o nosso Márcia. alimento, sabe? Não pode fazer isso. Porque para o pastor é fácil, né, Lilian? O pastor, ele não tem chefe, ele tem o salário garantido, ele tem o sábado garantido. Quem é dono de empresa, por exemplo, está com tudo garantido. Quem é dono de empresa, aliás, deveria contratar só o adventista, né? Só Deveria ter essa adventista, regra. porque É, eu porque vivi ajuda os desempregada irmãos. uma vida inteira. Exatamente. Não, Eu vivi não. desempregada quantas vezes, né? Você já viu alguns É, vídeos, você sempre vê nossos vídeos, você sabe. Olha, quem dera se os empresários adventistas ajudassem os membros como a gente, porque eu já então, vendi produto natural de porta em porta, eu já vendi açaí de porta em porta, eu já trabalhei de é, vendedora, eu e ela. Já tentamos de tudo nessa vida para tentar guardar o sábado e largávamos empregos incríveis, super portas de emprego e oportunidades, né? Mas, Márcia, nós também tínhamos um medo. A gente acordava com medo de não estar com dízimo em dia, acordava com medo do juiz investigativo, nosso nome está sendo passado. Fala um é. pouquinho disso aí. A gente tem dia e noite um fantasma nas tuas costas. Será que o que eu estou fazendo, né? Se Jesus voltar agora, tô perdida. Porque é sábado e eu, sei lá, né? Eu varri a casa. É sábado, mas meu coração não tá no sábado, tá pesado. Se Jesus voltar agora, eu tô perdida. Será que meu nome tá lá? Será que não tá? Quando eu saí, será que tirou meu nome? Depois eu voltei. Será que no dia que eu fui batizada entrou? Aí depois eu Entrou. pequei alguma vez, saiu. Saiu, né? Como é que será que tá lá a situação? Será que tá boa ou não tá boa pra mim? É, Márcia. Medo, o tempo todo com medo. Seria engraçado se não fosse trágico, porque é É assim que a gente se verdade. sente. Adventistas novinhos, geração novinha, jovenzinha, que está pegando só o bam, bam, bam do arqueólogo Rodrigo Silva, as coisas do espaço Novo Tempo é moderno. Vocês não sabem de É, nada. A doutrina da nada. Ellen White é outra realidade, né, Márcia? E a É gente realmente pesada, não viu? tem certeza. A gente não tem Não certeza tem. da salvação, a gente se culpa. Olha, É, faltava as coisas em casa, mas eu tentava dizimar, porque a Ellen White diz que tem que ser fiel nos dízimos. E hoje, os bonecos propaganda da igreja, que é pastor Arilton, que não cansa de falar que dízimo é quesito de salvação, sim, né? Até hoje eles eles estão falam aí sim. falando. Eu não sei como é que Falam alguns sim. negam, porque os próprios pastores têm vídeos aí dizendo, né?
E, Márcia, Tem e o sim. terror de colocar o dízimo em dia? Você já viveu isso também? Se eu Tem que estar atrasasse, certinho. É. Perde a tinha que salvação. Aí perde a aquele dia de salvação. atraso, se Jesus voltar naquele dia, perdeu. Tá perdida? Aí, perdeu. Hein, Márcia? Uhum. O pastor que mandou exclusão para mim, porque eu pedi exclusão por e-mail, você conhece o meu testemunho. O pastor Sim. falou que na hora que ele estava tirando o meu nome da minha família, eu, meu marido e minha filha mais velha, a hora que estava saindo o meu nome do livro das atas da Igreja Adventista, no mesmo momento, instantaneamente, meu nome estava sendo Ai, riscado que lá horror. no livro da vida, no céu. E, tipo assim, é como eu imagino uma grande borracha que eles vão lá, colocam o nosso nome no livro da vida a hora que eles querem. Depois a gente é excluído, eles vão lá, apaga o nosso nome do livro da vida. Tem acesso, os adventistas, eles têm acesso ao céu e ao livro da vida É. a torta e à direita, quantas vezes eles quiserem rebatizar. Todos esses absurdos, Márcia, nos parece tão óbvio hoje, não é verdade? É, a gente deixava que essas coisas nos conduzissem, né? Pela ignorância mesmo, né? Pelo medo, pela culpa, pela perseguição. Ellen White eu li todos os livros, todos, todos. Li com meu filho depois, quando ele foi se batizar. Era cartilha ali, tudo direitinho. É, E era a época, sei lá, a época da ignorância, né? é. Você sabe que o Para Que Possamos, o canal do Rodrigo, ele nasceu de uma insatisfação, não, de uma indignação do Rodrigo, porque ele falou assim: como é que esses livros aqui nos Estados Unidos não estão sendo traduzidos para o Brasil? E o Rodrigo ele teve muito acesso às literaturas originais que não chegam aqui no Fiquei Brasil, mano. sabendo, fiquei A casa sabendo, fiquei publicadora, sabendo. a casa publicadora bilionária, ela edita, compila e faz só o que ela quer com a gente. Então, nós aqui no Brasil não tivemos acesso a literaturas originais aberrativas que muitos tiveram. Inclusive, tem uma professora de inglês, que é a minha amiga Ana e o Evandro, já já eles vão estar aqui no canal também, dando a entrevista deles. Ela foi liberta simplesmente por saber ler inglês, Márcia. Ela foi ler Olha, alguns livros originais, ela ficou indignada, correu na associação, ninguém sabia explicar. Correu no pastor, ninguém sabia explicar. E aí ela falou bem assim: eu quero a minha exclusão agora, imediata. Isso aqui não é uma igreja, é uma seita. Descobriu que era e- plágio, os livros da Ellen é, White eram plágio, e foi liberta. eu descobri isso tudo de uma vez só, um pacote. Então eu fiquei paralisada, porque eu achava que eu era o problema. Eu estava errada, eu não conseguia. Eu nunca ia conseguir, eu estava errada. Quando eu comecei a ver essas coisas, me deu uma tristeza, uma decepção tão grande. Eu comecei a ver quanto sofrimento desnecessário. Eu, umas colegas minhas, uns colegas, minha irmã, teve uma época que tentou também umas coisas, sofreu demais. Fiquei muito decepcionada. Muito. Porque a igreja adventista para mim era santa, né? Era a igreja santa. Ela era correta. Então, É, eu não conseguia. Mas eles ali é que estão certos. Eu que estou perdida. Depois que eu fui descobrir esse combo, tudo de uma vez só, em 2020, 2021 mais ou menos, demora para você, sabe, digerir isso aí. Demora um tempo. é sim, Márcia. Eu te entendo perfeitamente. O seu relato é igualzinho de todas as mulheres que eu atendo nesses 3 anos. Gente, é uma É, decepção tão grande. A minha família, ninguém nem falava Ellen White, não, falava Irmã White. Senhora Irmã White White. ou senhora White, né? É. É um E eu tenho uma, respeito. tenho uma amiga até que ela é médica, ela tem clínicas grandes lá no interior de Minas. É aquela coisa, né? Eu gosto muito dela, mas ela não quer saber de mim, porque eu não sou da igreja, então eu não tô valendo nada, né? Quem não tá É, lá dentro, Márcia. você pode estar lá dentro por hipocrisia, mentindo, falseando, fazendo o que você quiser, mas você tem que estar lá. É verdade. É, você Pode fazer tem o que que estar lá. você quiser de errado. Mas se tiver dentro da igreja Agora, adventista, tá bom. é. Aí se você saiu do livro da ata, você tá perdido, você não é o salvo, você não é escolhido, você não... Então você tá fora, não quer nem olhar para você. E isso daí é um negócio muito sério, né? É verdade, Márcia. Isso é coisa muito séria. E assim,
Quem estiver duvidando, eu creio que eu vou até repostar o vídeo do Para que Possamos essa semana. Quem estiver duvidando do que a Márcia está falando, do que eu estou falando, de como é a realidade dentro de uma igreja adventista, você vai ter que ouvir o próprio pastor daí de dentro da igreja falando, porque o pastor Arilton, essa semana mesmo saiu um vídeo dele dizendo que todo mundo aí de fora é da Babilônia. Você já viu esse, Márcia? E que Não. realmente vão se perder, falou rasgado, sabe? Eu falei assim com o meu esposo aqui, eu falei, Welton, tudo que eu falei esses 3 anos, pronto, tá comprovado. O pastor falou rasgado, que não tem salvação fora do Adventismo, que os sinceros lá das outras igrejas vão vir para o Adventista se batizar para se salvar, porque senão não tem salvação. Então, assim, amigos, é difícil combater vídeos e fatos, porque hoje os documentos estão aí, Márcia. Relatos e os próprios pastores falando. Então, como discutir com uma verdade dessa, né? Graças a Para, Deus, a irmã. verdade foi só. Para, irmã. Essa violência, eu não sei que nome que a gente pode dar, desse papel do batismo, né? Desse que a gente tem que assinar ali, que a gente aceita a Ellen White como espírito de profecia, que do que ela falou, do regime alimentar, blá. Se você não assinar, não tem batismo, não batiza. Não, Eles são, não não tem batiza. batismo. Aquilo ali Exatamente. é documento da igreja. Se você não assinar, não vai batizar. Entendeu? Exatamente. Eu sempre digo isso porque às vezes alguns irmãos vêm aqui comentar, né, nos vídeos e falam assim: "Ah, mas hoje a regra nem é isso mais". A gente nem liga para Ellen White mais. Vocês são da época velha, vocês estão antiquados. Eu falei: "Mas para você se batizar, o certificado de batismo, o verso, te obriga a crer na Ellen White, no espírito de profecia, sim". E aí eles desconversam ou já partem para o lado pessoal, já começa o xingamento, escapole, escorrega igual o quiabo. Sabe o que acontece, irmã? A gente levava a sério a igreja. É, Entendeu? A gente levava a sério. Aquilo ali era muito sério. Jesus sempre às é, portas, né? A qualquer momento você é, pode pecar, errar, então você quer. Você levava a sério, você tinha amor naquilo, você queria fazer direito. Eu quero fazer é, direito. Então você acaba. Hoje em dia, acho que as pessoas não estão levando mais. Tanto faz se assinou, se não assinou, se crê, se não crê. Pra que isso, né? Pra quê? Quer dizer, essas é. pessoas realmente estão querendo agradar a Deus? Estão querendo procurar a vontade de Deus? Estão querendo aprender no Evangelho? Pra que isso? Vai perder o seu tempo pra quê, gente? Por isso que a É, gente se decepcionou, sofreu, porque aquilo pra gente era real, era a nossa vida ali. é E aí, verdade, quando a gente Márcia. descobre, você tem esse tombo. Agora, esse pessoal aí parece que não liga. Não liga. É. Eu creio que é uma verdade absoluta, assim, sobre todos nós, assim, que saímos, a gente crê que conhecemos Jesus só agora, depois que a gente saiu do Adventismo. Sem Porque dúvida. hoje eu amo Jesus não por medo das regras, da lei mosaica, do decreto dominical. Hoje eu amo Jesus e não estou aqui com vontade de pecar. Muito pelo contrário, a Não, Márcia está lá na casa dela, tirando um tempo desse dia, dessa tarde de trabalho, ela está tirando tempo para vir aqui para testemunhar, expor a nossa carinha, porque hoje fazer fake news é muito fácil, a gente podia se esconder. Mas a gente está aqui se é, expondo, contando a nossa vida, contando a nossa história, para que você também seja despertado. Porque o Senhor Jesus, ele tem um novo mandamento, uma nova aliança de vida para você e para mim. O jugo suave, o fardo leve de Jesus, Márcia, só é leve. sabe e só experimenta quem sai do Adventismo. Só. É Não é verdade. verdade? E olha, é a sabedoria de Deus, né? A sabedoria, né? Deus É, sabia que daquele jeito nunca ia dar certo, que o ser humano não ia dar certo daquela forma. Então deu de graça, deu de graça. é, E se deu Jesus de não graça. é o suficiente, se Jesus não for o suficiente para uma pessoa, nada vai ser, nada, 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 nada. Então ele resolveu, é a sabedoria de Deus, né? Ele resolveu tudo ali. Tá resolvido. Jesus. Mas o povo quer complicar, né? O povo quer complicar, né? Exatamente, Márcia. Jesus é o plano perfeito de salvação. É o que a gente sempre É, fala, é o caminho, verdade, vida e salvação.
E Acabou. olha que Deus não é plano, e que plano. E olha que plano. Quem poderia imaginar um plano desse, né? Mas foi assim, ó, direto e reto, tá resolvido. Está Impressionante. consumado. Tá Glória a Deus, está consumado. consumado. E aqui para nós, Márcia, nós fomos esforçados, nós fomos sinceras no que nós queríamos, nós fizemos o melhor que a gente pôde, mas nenhum adventista consegue guardar os 10 mandamentos, nem o sábado, do jeito que Não, fala, que é a rota que guarda, mas não guarda não. Porque, Márcia, você agora sabe não. como é que são os bastidores, porque a Rádio Novo Tempo precisa de um vigia que trabalha 24 horas, ele ganha o salário dele. É, A gente paga um Uber. Na minha época não tinha é. Uber, mas tinha táxi. Márcia, eu era muito sem condições financeiras, né? Aliás, o Adventismo me levou É. todas as carreiras promissoras. Faltava a passagem, muitas vezes, que a gente ia de uma igreja para outra. Quantas vezes eu quis ver Leandro Quadros, o cara que sabe da Ah, Bíblia, com a minha passagem, do meu suor, do meu trabalho ali feito sem trabalhar no sábado. Irmã, ninguém guarda sábado, é tudo uma hipocrisia só. E só Jesus, o plano perfeito de salvação, poderia vir para cumprir. Ele não veio abolir a lei. A lei de Moisés foi muito útil para o povo de Israel, foi muito santa, sagrada e eficaz para ele, serviu sim. Até, aí Gálatas fala, né? O apóstolo Paulo, até que Jesus viesse e nos trouxesse a nova aliança. Ele é um sacerdote perfeito e puro. E querida, a gente se esforçava. Mas fala sério, muito. adventista não vai no sábado, não. É um cafezinho É, não dá. escondido aqui, é um cafezinho escondido, é paga passagem, usa a internet, usa a água, obtém da É, luz. é, Tudo isso no dia de sábado. isso Eu mesmo. vou repetir que a gente se acha, a gente é tão ignorante que a gente pega um táxi ou um ônibus para É, ir para a igreja. A gente olha o motorista e o trocador, na minha época tinha, com olhos de coitados, estão perdidos, eles trabalham sábado. é, E eu é. sou a santa, Olha, que estou indo para olha a escola só, sabatina. que ignorância, né? É muita ignorância, né? É, Márcia, Muita ignorância. Dói. graças a Deus que Graças a Jesus nos Deus. encontrou. Glória a Deus que fomos libertas, porque a gente hoje enxerga Jesus e aceitou o sacrifício de cruz de Jesus. Não é verdade? Graças a Deus, é verdade. Márcia, você tem algum familiar na igreja adventista? Assim, Nenhum. você teve filhos? Ou não, O, nenhum, né? o único que acabou indo na época foi meu filho, né? No meu segundo batismo, ele se batizou comigo. Ele tinha acho que uns 12 ou 13 anos. Aí depois, como os anos foram passando que eu me afastei, ele se afastou também e ele nem quer, nem quer. E ele sofreu Entendi. muito, né, tadinha? Ele sofreu porque eu não deixava isso, não deixava aquilo no sábado. Ele era menino, queria fazer as coisas, não podia. Ele queria comer uma salsicha, não podia. Ele queria comer uma mortadela, não podia. Comer um salgadinho, ai, ia ler lá nos ingredientes, será que tem gordura? Essa gordura aqui é de onde? É de onde? Eu perguntava para alguém, eu ligava lá na empresa, moço, essa gordura aqui vem de onde que você colocou aqui? Ia pesquisar. Porque se começa um salgadinho daquele, perdia a salvação. E eu chegava no pé do meu filho. Coitado, olha. Foi terrível, viu? Depois agora eu fico pensando, falo, ai meu Deus, que loucura. Perdão, nosso filho. Perdão, minha filha Fernanda, que sofreu tanto. Perdão, filho da Márcia. Não podia jogar, não podia passear com os amigos lá fora, não podia jogar futebol. Ou ia pra igreja, ou se não queria ir pra igreja, ia ficar em casa e não podia ligar nada. Nem TV, nem videogame, nem nada. Ia ter que ler livro da igreja, isso é o máximo, ler livro da igreja. Ah, Então o menino sofreu, coitado. essa é a Sofreu. verdade, viu? Essa é a verdade do que a gente vive lá. Para quem quer realmente, né, seguir a doutrina que ela escreveu É, naqueles livros plagiados, né, dela, que nem ela teve inspiração nenhuma de Deus, não era profeta de Deus. Mas a gente estava dentro dessa doutrina, eu nasci lá dentro, então a né? cegueira total. Só o sangue de Jesus mesmo para me alcançar e me arrancar de tanto Olha, fanatismo. Por foi isso, um ó, Jesus milagre foi mesmo. O seu caso foi um milagre, viu?
Porque a família toda, é Verdade. difícil você, né, se levantar contra a família ou a família contra você. Olha, foi um milagre, viu? Márcia, é preciso coragem, vestir mesmo a armadura do Senhor, pedir a Deus a cobertura do sangue, força, porque assim, a família toda do meu pai e da minha mãe estão aqui do lado, trabalham nas escolas, na associação, em tudo. E nós precisamos ter coragem, porque servir a Jesus é muito leve, é muito bom. E a gente não está aqui para pecar, a gente está aqui para amar, louvar o Senhor. Hoje de manhã eu mandei um áudio Exatamente. para e ela, a Márcia estava me falando hoje pela manhã no áudio que ela fala com Deus o tempo inteiro, em tudo que ela está O tempo fazendo, todo. ela É, coloca em Jesus. Mas esse relacionamento com Jesus é tudo que ele queria, ele não deixou igreja nenhuma aqui. É a minha amizade com é, ele, a nossa intimidade. Eu achei tão é. lindo isso que você falou. Fala um pouquinho para a gente aí do que você fala com Deus, em tudo que você vai fazer. Você lembra dos detalhes? Você lembra do que você falou? Pode comentar aí. Dá um conselho para quem está querendo sair do Adventismo, está com medo. Fala alguma coisa para as pessoas. Eu acho que a gente vai desenvolvendo esse relacionamento da oração 24 horas, né? Tá sempre conversando, fala, olha, Jesus, isso me ajuda, me dá sabedoria, me dá fé. Olha, gratidão, eu sou grata a Deus, porque eu vim de um lugar tão miserável, tanta fome que passei, pedia na rua, sabe? Minha família foi muitos moradores de rua, gente que acabou enlouquecendo. Ninguém acreditava que a gente fosse sobreviver. Porque a vida foi muito, 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 muito. Era coisa. E eu hoje, lembrando da minha infância, eu era pequena, eu já conversava com Deus. Eu já Que lindo, conversava, eu também. Que sabe? Então tinha lindo, mano. aquilo. E hoje em dia, o que eu posso dizer para Deus é gratidão o tempo todo. Sou grata, 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 grata. Meu filho foi liberto de coisas terríveis. Eu pedi tanto a Deus, assim, uma esposa para ele, assim, assim, sabe? Você acredita que do jeito que eu pedi, ela veio? Quando eu fiquei Glória a Deus. sabendo, quando eu fui conhecer ela, que eu fui ver a história dela, que ela estava me falando, eu estava vendo Jesus bem olhando para mim, ó, tá bom para você agora? Olha aí, ó. Emprego. Glória a Uma vez eu sofri tanto de falta de emprego, fiquei doente, não podia, eu era autônoma também, não podia trabalhar. Eu fiquei uma madrugada inteira com dores terríveis de reumatismo. Naquela madrugada, até hoje eu me lembro, eu orei, eu falei, Senhor, como é que se vive? Me mostra como é que se vive, porque eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Não é possível. Eu não tenho felicidade, eu não tenho uma fé que eu não consigo encontrar nada. Tô perdida. Dali em diante, devagar as coisas foram dando. Aí eu pedi a Deus, eu queria um emprego, assim, 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 assado. Irmã, exatamente do jeito que eu pedi. Tem 14 anos que eu sou Glória a Deus. funcionária pública. Exatamente. E nesse emprego eu encontro todos os dias coisas da minha infância que ficaram com uma interrogação, coisa para resolver. O que eu não recebi, eu posso dar hoje, né? Que Porque bênção, glória a Deus. é, porque a gente fica naquela, eu fiz muita terapia, fica naquela, cara, tenho que receber porque a vida não me deu, a mãe não deu, o pai não deu, não sei o quê. Não é nada disso. Apaga. A gente, para consertar isso, a gente tem que dar. Quando a gente doa, a gente dá. Aí tudo se acaba. Tudo se acaba. Que Passou, lindo. sabe? Hoje em dia eu vejo respostas, sabe? Eu vejo que aquilo tinha uma razão de ser. E hoje eu posso ajudar Que outras lindo. pessoas. Uma criança, porque eu trabalho Que com lindo. criança, né? E as coisas que as crianças É, de 0 a 4 anos, as coisas que elas trazem, coisas de Deus. Meu Deus do céu, sabe? É uma luta constante para poder dar para elas um pouco de alívio, que é local público, né? São crianças carentes. E é meu trabalho. E é um sim. trabalho, sim, é um trabalho abençoado de Deus. Se me mandar trabalhar no sábado, vai no sábado, no domingo, na sexta-feira à noite. Deus está ali o tempo Ai, que todo, porque bom. com criança a gente sabe que ele está mesmo, né? A gente sabe. Eles precisam de acolhimento. Então eu posso exercer tudo aquilo que eu gostaria. Olha se tem. Se eu não sou uma pessoa milionária,
Ah, é sim. Meu filho, Glória a a gente orou Deus. muito por ele também. Ele teve uma história assim, muito assim com Deus. E Deus responde, vai, a gente ora e bota o joelho no chão, de repente não é aquilo, é outra coisa. Aí vem uma resposta. É um convívio, você tem que ter o convívio. Não adianta, é convívio com Deus o tempo todo. É intimidade, é falar com Deus fazendo arroz, Intimidade, falar com Deus limpando a casa, intimidade. lavando roupa. É, É só isso. agradecendo porque tem serviço em casa para fazer, porque graças a Deus temos saúde, temos uma casa, uma comida para fazer. Não tinha no passado, eu não tinha. Panela vazia, não tinha comida. Falei, Senhor, olha agora que benção, a gente escolhe o que está comendo. Quantas pessoas no mundo, irmã, não tem um cachorro quente para comer? Quanta criança está sofrendo de fome? Queria um cachorro quente. Queria um café com leite? É, Queria um café com leite. Queria um pãozinho com mortadela, né? Olha o é valor verdade, irmão. disso, gente. Só quem passou É. isso sabe. Quem não passou não Só tem o direito de apontar. Não tem o direito de apontar. Quem não passou não tem. Você está comendo uma salsicha, você está comendo uma mortadela, não tem o direito de falar isso. Porque é sagrado aquele Nossa, alimento para aquela pessoa. Né? É sagrado. Essas nossa, que coisas assim relato, que. que testemunho. É, Testemunho lindo, Márcia. Como que eu vou falar com uma criança lá do Rio Grande do Sul que está debaixo d'água agora, que às vezes perdeu os pais? Olha, a mortadela é pecado. A mortadela, Ellen White diz que não pode. Você está falando não uma coisa pode tão comer. profunda, Vem uma sabe? Eu doação vejo lá, que, você não vai comer a doação porque é pecado. sabe, as Absurdo. coisas são tão sérias, sabe? E Jesus já veio, já resolveu tudo, e o homem complica tudo, sabe? É É, tudo tão fácil servir ao Senhor. Se você orar a Deus todos os dias, buscar a face do Senhor todos os dias, ele se manifesta, Deus fala, Deus realiza sonhos, como realizou os sonhos da Márcia. Eu também queria ter uma família, Deus me deu minha família, minhas filhas. A Márcia orou pelo filho dela, deu uma nora maravilhosa para ela. E a Márcia é foi. mãe de filho único, né, Márcia? Você me contou É, hoje, não é isso? E aí ela sou. olhava para uma nora assim, assim, assim. Deus deu, não foi? Foi, exatamente, exatamente. Então, Deus é Jesus, muito. Jesus, Jesus, irmã, sempre lutou contra o farisaísmo, contra o legalismo. Essa foi a luta dele. Ele quer É verdade, misericórdia. Ele quer é o verdade. coração acima de tudo. E até hoje o mundo continua a mesma coisa. Até hoje É, continua Márcia. esse problema. Até hoje. Até hoje é assim. É a briga da religiosidade com simplesmente o cristianismo, o evangelho de Cristo, que é tão simples. Mas a Simples. religiosidade embola tudo. Embola tudo, Exato. confunde da briga entre as nações, entre os povos. A religião é uma praga terrível, sabia? É, É isso que é. verdade. Porque É verdade. os guardadores da lei de Moisés, os guardadores do sábado, os fiéis guardadores da lei de Moisés, foram os que mais incomodaram Jesus, perseguiram, importunaram, apontaram o dedo, falaram que Jesus curava em nome de Beuzebu, incriminaram ele por estar colhendo espigas no sábado, incriminaram por causa do paralítico do tanque de Betesda, mas É. não tinham olhos para enxergar que ele estava trazendo salvação para eles. Não tinha Assim é misericórdia. Não tem assim, misericórdia. Não tem compaixão. não Empatia. tem. Não se coloca no É, lugar do outro que está passando aquilo. não. Jesus E lutou hoje, contra esse mal grande da humanidade. E ensinou como fazer. Se não quebrar o coração, se não quebrantar o coração, se não se colocar no lugar do outro, não vai. Não anda. A coisa não anda. é essa a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu tão bem, né? A gente tem que se construir mesmo. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. É matar a carne para que o espírito seja vivificado. O que é matar a carne, Márcia? É o tempo todo você matar a si O mesmo. tempo todo. Ah, sua opinião não vale de nada. Sua igreja, as portas da sua igreja, as paredes chiques, as cadeiras chiques, o que você tem de ostentação não vale de nada para o reino de Deus. Se do seu lado você não consegue falar como Jesus é bom e levar a salvação, você não está fazendo nada aqui na Terra. Se você não dispõe um minuto do seu dia para dizer para alguém que Jesus veio e pagou tudo, você passou em branco aqui na Terra. De nada valeu, não é verdade? Jesus foi sempre muito preocupado com a união dos irmãos, né?
com a compaixão. E eu penso assim como mãe, né? O meu filho único, eu sempre tive essa preocupação, né? Que eu queria ter um irmão para ajudá-lo numa necessidade, estar os dois juntos. Então eu faço isso com os primos. E eu pedia muito uma nora que tivesse filho, uma família grande, para abraçar ele, né? Como mais um. E foi Aham, exatamente o que fizeram. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, né? Ele precisa ter uma família, né? Então, eu é aham. primos ou cunhados, né? Para poder um cuidar do outro, sabe? Um cuidar do outro. É um cuidar do Sim, outro. Porque Deus quer isso daí. Um sim, cuidar do Márcia. outro. Se um cuidasse do outro, não tinha guerra. Não tinha, É verdade, né? Não é tinha verdade. roubo, não tinha pobre passando fome enquanto que o outro tá comendo lagosta, né? Não tinha É essa guerra que a verdade. gente tá vendo aí lá no Oriente. Então É. não tem perdão, não tem misericórdia, não tem evangelho, não olha para Cristo, não tem jeito. É verdade. E assim, voltando para o contexto do Adventismo, que é tão pesado, tão puxado, Pesado. o pastor ele tem um excelente salário, tem plano de Tem. saúde, tem plano de gasolina, tem ajuda de aluguel ou compra de casa própria, não sei quantos por cento da casa própria para ele, tem ajuda para os filhos estudarem na escola adventista, tem ajuda de quê? De aluguel, eu já falei? De alimentação, eles também têm. Combustível, tem vale combustível. Márcia, e a gente se matando de porta em porta para vender alguma coisa, para É, trazer um dinheiro do leite para fazer uma madeira para a filha. E se o dízimo atrasar, morte. perdeu, Há né? Perdeu, misericórdia. Não há perdeu. misericórdia. Eu já frequentei outras igrejas depois que eu saí do Adventismo, já passei pela Batista, já passei pela Assembleia de Deus, e eu vi pastores dando a vida mesmo ali. Tá ali na igreja todo dia, tá cavando buraco, tá mexendo com construção, tá pintando a É, igreja, tá tirando do bolso, fazendo uma cesta básica, visitando, orando, botando a mão em cima da pessoa, orando e pessoas sendo curadas. Eu já vi em muitas isso igrejas sim. que eu nunca vi no Adventista. Adventista, o pastor nem te visita, mas Não, sabe. quando visita, é de surpresa para te pegar bem no pulo. Para te pegar no pulo, de surpresa, ele não avisava. Acredita, não, de repente estava lá, num sábado, numa sexta-noite, para pegar no pulo, ver se eu tô comendo uma macarronada com Com a bacon, com salsicha. salsicha. Bem no pulo ali, sabe? Sem avisar. O que é uma grande falta de educação também, né? Além de ser falta de educação, ficar vigiando a vida das pessoas também, né? Não era para dizer. Também. Não, eu passei muito perrengue lá na igreja. E quando saí também. Ninguém nunca veio falar para mim, irmã, como você tá? Precisa de oração? Você tá precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar. Olha, o fulano ali tem um emprego, você não quer? Olha, minha empresa é minha. Quer trabalhar na minha empresa? Te ofereço uma vaga. Nunca, mas observar se eu ia trabalhar no sábado. Se eu estava faltando no sábado na igreja, aí vinha atrás de mim, para saber o É que estava verdade. acontecendo. Isso é surreal, é É, surreal. Mar. E É a gente surreal. se, e a gente se coloca num cabresto desse, numa É, servidão dessa, por é. ignorância, por ignorância, porque não está convertido, Mas né? por pura ignorância. Então, Aí, eu quando estava namorando com o Elton, eu já achei um ancião. Um ancião, gente, abaixo do pastor é o cara que resolve tudo dentro da igreja adventista. Eu já achei um ancião atrás de um poste, num arbusto, escondido, para ver que é, horas que o Elton saía lá de casa quando a gente namorava. olha isso. Gente, o Então, gente, que absurdo. hipócritas, fariseus. Aí, Márcia, eu queria ser justa, sabe? Nessa nossa conversa aqui, eu queria ser justa, porque a Igreja Adventista ela é cruel, porque ela fala que o dízimo é obrigação, senão você não vai ser salvo. Por isso você se É, mata pelo dízimo, vive numa pobreza, muitos, né? A maioria, para dar o dízimo e ainda repor os dízimos atrasados. Mas eu não queria aqui que esse vídeo desse aquela impressão para as pessoas que eu estou falando bem das outras igrejas, que as outras igrejas são é, todas perfeitas, que todos os pastores visitam, que todos os pastores dão sangue pelas ovelhas. Não, queridos, nós estamos num mundo cruel. As cruel. profecias bíblicas estão se cumprindo, Márcia, que o amor de É, muitos se esfriaria. Então, é. assim, eu não falei que em momento nenhum, nem a Márcia falou, que nós saímos do Adventista e que você tem que sair de lá e ir para a igreja X. Não, nós não defendemos de igreja.
Nós defendemos que a gente não conhecia Jesus na igreja adventista, por mais que a gente fosse sincera e dedicada. Não conheci. Aprenda a conhecer o amor de Jesus em oração e na palavra. Não tem outro jeito. Ó. Se você não devorar, se você não comer isso aqui, você não consegue conhecer o Jesus que está vivo. E ele quer entrar dentro da sua vida, da sua casa, realizar seus sonhos, fazer você conhecer pessoas maravilhosas, igual eu estou conhecendo Márcia. Ô, Márcia, eu vou honrar a sua vida. Vou contar aqui. Este mês, a Márcia mandou uma oferta para mim e para o Elton, e a gente conseguiu quitar as dívidas da nossa despesa aqui, tá, queridos? Então, eu não conhecia ela, eu conheci com uma oferta que chegou assim do nada, numa hora que nós estávamos orando. Então, você é a resposta de oração. Você não esperava que eu falasse isso, mas eu estou aqui te honrando, eu quero louvar Graças a Deus. Vida, porque às vezes o que você pensa que é pouco para você é muitão para a gente. Responde oração de um coração apertadinho, que ficou feliz da vida, dando glória a Deus, tá bom? Amém, graças a Deus. Que bom. Ficou vermelha. Márcia, olha aqui, foi muito gostoso conversar com você. Fala mais alguma coisa assim que você sentiu desejo, ou então a gente já pode ir encerrando. Oi? Isso. Elton, eu queria que você pegasse o carregador para mim, se faz favor. Carregando aqui, por favor. Olha, irmã, o que eu posso falar para finalizar é que na igreja tem as pessoas que são muito sinceras. E a gente precisa orar por elas. Porque, né, cada um tem lá o seu motivo, a sua ignorância. É gente como a gente, né? Então a gente precisa orar por eles. É verdade, amada. É verdade. Eu tenho orado muito, sabe, para que o nosso pequeno esforço, porque a gente não pode nada, né, Márcia? Nós somos pequenos, nós somos simples, mas a Bíblia também fala que Deus usa as coisas simples desse mundo para confundir os que se acham grandes. Usa os pequeninos, então, é verdade. A gente está aqui, assim, na nossa humildade, fazendo um esforço para que, através de um testemunho, como hoje eu ouvi a Késia vai assistir, deixa eu conectar aqui o meu carregador. Pronto. A Késia vai assistir esse relato, porque ela não perde os nossos vídeos também. A Késia está sendo liberta agora, Márcia. Um beijo, Késia. Ela, o marido e 2 filhas. Glória a Deus. E ela falou comigo que relatos simples como o meu, que abriu a mente dela, ela conseguiu entender, e hoje eles estão tão alegres, estão lendo Gálatas, Efésios, Colossenses, fazem culto e fica até 11 horas da noite fazendo culto juntos em família. Eu chorei tanto quando ela contou isso, eu chorei tanto de alegria. Sabe o que acontece, irmã? A gente acha que só a gente está passando por aquilo. Né? Quando a gente vê um testemunho, vê uma pessoa fala, igual eu, né? Meu Deus, é isso mesmo. A gente vai se identificando. Fala, gente, tem mais gente que está passando por isso. E é por isso que o testemunho é importante. Exatamente, glória a Deus. Márcia, olha, muito obrigada. Esse bate-papo foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Espero que a gente continue, sabe, sendo amigas até a volta de Jesus. Muito em breve o Senhor Jesus vai voltar, os sinais estão todos aí. E eu e você não vamos estar igual 2 doidas correndo no meio do mato, no decreto dominical da Ellen White. Vendo se consegue comprar uma terrinha lá longe, né, no meio do mato, né? Eu queria muito fazer um bunker, sabe? Me esconder, aguardar comida, sabe? Remédio. Porque, né, aí eu vou ter que fugir, né? Como é que eu vou fazer para levar meu filho? Era um problema. Era preocupação de todas nós, né? Como o Alexandre e a Di também já fizeram lá no sítio, eu fiz um vídeo com eles, você assistiu, né? Eles estavam preparando o bunker, fizeram um lago com profundidade para jogar o carro dentro e fugir no meio do mato. Gente, filme de ficção que Hollywood perde, tá? A cabeça daquela louca da Ellen White, ela queria enlouquecer a gente também. Sendo que nos desviou os olhares de Jesus Cristo, que é o único que salva. Mas Jesus nos achou, teve misericórdia de nós e abriu os nossos olhos. Glória a Deus. Então, Márcia, eu queria muito agradecer a Deus pela sua vida.
Continue com a gente, quero muito ser sua amiga. Eu creio no poder de Deus. Jesus vai mandar um carro para mim e para o Elton. Você crê, Elton? Eu creio com todas as forças. Ô, glória, ô, glória. Vou em São Paulo, nós vamos comer aquele cachorro-quente. Meu cachorro-quente é gostoso. Bom demais. Oba! Vou levar um peixinho frito para você. E nós vamos poder comentar, dar glória a Deus juntas ainda. Eu tenho sonhos de visitar assim, os nossos inscritos, de cantar louvores juntos. E o Senhor vai realizar sonhos. Ele é um Deus real. É o mesmo Deus de milagres do Velho Testamento. Ele está aqui no Novo Testamento em nós, no nosso coração. Não é, Márcia? Isso mesmo. Amém. Então, queria muito agradecer a você. Um beijo no seu coração. E que o Senhor te abençoe poderosamente por tudo, tá bom? E continue Amém. sempre aqui no nosso canal. Se você não comentar os vídeos, eu fico triste. Ah, pode deixar, pode deixar. Tchau, Márcia. Graças Tchau, boa noite, obrigado, fica com Deus, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau.